Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro da Dor Orofacial. Uhul! Estou gravando episódio. Esse ano eu estou gravando muitos episódios. Esse ano não, esse mês, porque o ano eu não gravei nada, sabe, Gustavo? Mas esse mês, bem-vindo, então, ao nosso podcast. Meu nome é Juliana, eu sou especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e dor orofacial. E hoje estamos com um convidado mais do que especial, o professor Gustavo Augusto Seabra Barbosa, falei certo? Falou. Meu parente, né? Meu parente, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que mora lá em Natal, essa terra tão bonita. E hoje a gente vai conversar. O Gustavo já esteve aqui no podcast, é a segunda vez. Aliás, eu estou repetindo meus convidados, mas é isso, gente. Eu tenho minha patota, minha turma, só minha turma fala. O pessoal reclama, sabe? Fala assim, você só convida as mesmas pessoas. Eu falo, é isso mesmo. Mas o Gustavo esteve aqui em 2022, Gustavo, não sei se você se lembra, junto com o Roberto Garanhani, conversando sobre bruxismo e placa. E hoje, é engraçado isso, eu estava escovando os dentes para começar, escovei os dentes para vir gravar, gente. E aí eu estava pensando assim, puxa vida, eu estou repetindo, falar de placa de novo, mas é porque eu acho que, apesar de ser uma coisa antiga, Gustavo, é ainda algo que as pessoas têm dúvidas, né? Eu tenho dúvidas, eu vou falar de alguns anseios que eu tenho aqui, mas é por isso que a gente veio conversar sobre placa e o uso no bruxismo do sono, né? E aí eu queria que você se apresentasse, então, Gustavo. Muito obrigada, primeiro, por ter aceitado esse convite, para a gente estar gravando aqui. E, para começar, me conta brevemente aí sua carreira profissional. De onde você se formou até agora e por que estudar de uma forma científica placas oclusais? Conta para mim. Primeiro, um prazer enorme estar de volta aqui, né, Por Dentro da Dor Orofacial, como você falou, já participei uma vez com o Garanhani, extremamente honrado, né, com a fera da oclusão, né, e do bruxismo, e é um prazer estar aqui de volta. Né, e como você falou, eu sempre falo, às vezes a gente fala, é só uma plaquinha, né, a placa é tudo igual, e na verdade hoje a gente vê, né, que muita gente ainda não sabe indicar a placa, ainda não conhece os tipos de placa, né, os tipos de materiais, enfim, com o digital vem muita coisa nova, e é um assunto que realmente as pessoas acham que sabem, mas infelizmente a gente tem visto que muita gente ainda não sabe. Então vamos lá, como é que eu comecei? Né? Eu fiz odontologia aqui em Natal, na Universidade de Potiguar, 97 a 2001, né? E durante a graduação eu já me interessava por essa parte de docência. Então, fui monitor da disciplina anatomia, fui monitor da disciplina de prótese dentária, prótese fixa, prótese total, prótese removível, enfim, eu ia muito para esse lado, né, e fui encorajado por um professor, o professor Clesito, né, da prótese, a fazer um mestrado. Ele sempre brincava, disse, cara, você precisa sair, fazer um mestrado e voltar para trabalhar aqui comigo. E foi o que eu fiz, eu saí em 2001, eu me formei, né, e fui fazer um mestrado em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Fiz o mestrado de 2002 a 2003, finalzinho ali de dezembro, né, quase 2 anos de mestrado, não chegou a dar uns 24 meses, só que na área de pesquisa de prótese sobre implante, com o professor Flávio, né, só que desde essa época foi quando eu comecei a acompanhar o professor Alfredo Júlio Fernandes Neto, professor da oclusão lá de Uberlândia, da parte de DTM, dentro da disciplina lá de prótese, e comecei a me encantar pelo assunto. Então, foi aí que eu comecei já a estudar o assunto da oclusão e também o assunto da disfunção. Em 2004, eu fui prestar o doutorado na Universidade de São Paulo, né, na USP de Ribeirão. Fui aprovado e fiz o doutorado de 2004 a 2006. O meu doutorado foi de 2 anos, assim. Eu consegui fazer... 2 anos rapidinho. Porque eu segui minha linha de pesquisa em prótese sobre implante, eu não quis mudar e consegui o material rápido da pesquisa, então não tive muito problema com a minha pesquisa,
né, e coincidiu de em 2006 ter o concurso aqui para a UFRN. Então, por isso que, como eu já estava com minha pesquisa pronta, né, e eu estava como professor substituto lá em Uberlândia, nesse período de 2004 e 2006, e quando surgiu a vaga, né, como meu trabalho já estava pronto, eu finalizei para defender e poder prestar aqui em Natal. Né. E em 2004 e 2006, eu acompanhei o professor Marcelo Mazeto lá em Ribeirão, né, também nessa área de oclusão. Ele tinha uma clínica com pacientes de DTM, e comecei a estudar um pouco, continuar estudando nessa área. Então, minha formação científica, vamos dizer assim, de pós-graduação foi em prótese, né, em prótese sobre implante, mas eu acompanhava esses professores, foi quando eu comecei a me aprofundar mais. Né? E, em termos de curso específico na área, curso de especialização, lá em Bauru, né, em 2017, 2019, com o professor Conte, a professora Juliana, né, a professora Carol, é um curso que eu me orgulho muito de ter feito. E eu sempre falo para todos os meus alunos, né, quando vêm perguntar de curso, eu indico primeiro o curso de Bauru, depois eu falo, tem a opção daqui em Natal, né, para quem é mais perto aqui e não quiser se deslocar. Então foi... eu lembro que teve uma caravana de Natal, né, na época. Foi mesmo. Eu já trabalhava nessa área aqui na docência, né? Foi com Camila, que foi minha dupla, né? Camilinha, foi minha dupla, a Rafa fez também. Então, aquela turma foi muito boa. Então, mas de 2006, quando eu entrei até hoje, vamos dizer assim, o curso específico de pós-graduação que eu fiz foi especialização. As outras áreas que eu atuava foi mais na área de docência, né? E comecei em 2007, quando eu entrei aqui na UFRN em 2006, a gente tinha uma lista muito grande de pacientes com DTM, não existia nada aqui, né? Nem o professor anterior também não tinha um serviço, ele fazia alguns atendimentos, mas não tinha serviço. E eu, espelhado, né, assim, inspirado, na verdade, lá em Uberlândia, onde tinha um serviço para pacientes, a gente montou aqui em 2007, que chama CIAD, né, um Centro de Atendimento a Pacientes com DTM Orofacial. Então, em 2007, eu comecei também ainda, né, um projeto de extensão, ainda iniciando a disciplina, para fazer esses atendimentos, e logo em seguida, quando eu fui convidado para fazer parte do programa de pós-graduação, né, esse projeto ele servia também para os alunos fazerem pesquisas, né, envolvendo essa área de DTM. Então, a minha linha de pesquisa, quando eu vim para Natal, ela já se iniciou na parte de disfunção. Primeiramente, a gente trabalhava muito com ensaios clínicos, né, na verdade, não ensaio clínico de tratamentos. Tratamentos a gente fez mais ou menos no meados dos anos 2014, por aí. Mas até lá a gente fazia muitos estudos de associação, estudos observacionais, né? A gente fez uma parceria com o professor da psicologia, então a gente fez alguns estudos com avaliação dos aspectos psicossociais, né, dos pacientes. Fizemos algumas pesquisas nesse sentido. 2014 e 2012 para frente, a gente teve alguns ensaios, como eu falei, relacionados a terapias conservadoras, né, o autocuidado, a físio, as placas. Fizemos pesquisas com crâniopuntura, né, com laser. E 2019, vamos dizer assim, por aí, 2020, foi quando eu comecei a voltar mais os estudos para a placa, para a técnica digital. Assim, eu comecei a fazer a parte digital em 2018, 2019, ainda estava iniciando aqui no Brasil, digital, né? As impressões, eles não sabiam, por exemplo, inclinação de placa, qual era a inclinação, se dava acesso, se não dava. Então, foi quando eu comecei a fazer as pesquisas voltadas mais para essa área de placa. Né? E hoje a gente tem trabalhado, continuo na parte de pesquisa do digital, né? A gente não faz, eu não desenvolvo mais ensaios clínicos com relação a tipos de tratamento de DT, porque a gente já tem, né, uma literatura bem embasada já dos tratamentos conservadores, né, que já tem uma boa evidência científica. Eu costumo hoje avaliar mais a questão digital e a questão dos materiais, né, que tem mudado um pouco, e a gente tem trabalhado um pouco nisso aí. É isso que eu acho que é um gancho importante, né? Você falou, só uma curiosidade, quem foi seu orientador aqui em Ribeirão?
Foi a Maria da Glória. Maria da Ah, Glória, que professora era... Maria da Glória. E Nossa, o professora Glória. coordenador foi o Ricardo Faria. Ricardo Ribeiro. Tá. Encontrei o Ricardo há pouco, em março. Ricardo, eu sigo o Ricardo Faria numa rede social que ninguém vai acreditar, no Vivino, que é uma rede social de vinhos. Eu sei todos os vinhos que ele toma. Só isso que eu sei do Ricardo. Eu tive Mas muita você sabe sorte. que a professora Glória era um amor, e ela quase me reprovou, né? Foi. Quase que eu não. Porque na época ela era a chefe de uma disciplina, a professora Glória, que era a disciplina de prótese buco, e eu era presidente da jornada nessa época. E olha que foi por um triz, porque eu mais faltava do que ia na aula de prótese buco. Ai, meu Deus do céu, Deus me perdoe. Professora Glória me perdoa também, mas a Glória foi um amor, ela me entendeu e eu fui bem depois na prova. Ela tinha uma fama, né, de ser bem rígida. Então, quando eu falava que ela foi da minha, ela foi da minha banca do mestrado, da minha defesa. Uhum. E aí os caras, né, as pessoas falavam, você é maluca, chamar a professora Glória, ela vai lá. Eu acho que a gente era bem parecida, viu? Não, mas foi ótimo, e ela foi um excelente, eu me lembro até hoje, a primeira reunião que eu tive com ela em Ribeirão, quando eu cheguei na sala dela, ela olhou assim para mim e fez, Gustavo, você quer seguir a sua linha de pesquisa, que eu fui no mestrado, tá? Você se sente seguro para fazer isso, porque eu não entendo tanto disso, mas você vai ter Ricardo lhe orientando, tem o professor Flávio Abelana, eu não vou te atrapalhar. Eu ri demais, professora, a senhora quiser, eu continuo, porque é uma área que eu já estou trabalhando nela, vai facilitar, mas se quiser colocar alguma coisa nova, ela fez, não, eu vou tentar não atrapalhar. Então, foi muito, Olha, achei muito legal, muito mesmo. uma pena, a professora Glória, que já se foi, né? Você Foi fez minha só... professora também. Foi a única professora, quase me reprovou. Mas eu passei, estou aqui, eu estou aqui. Ai, mas aquelas coisas de último ano de faculdade, que a gente acumula. Eu acumulava, eu nunca fui muito de pesquisa, mas eu acumulava muitos cargos, né? Era atlética. Atlética eu não fazia nada, só ia torcer, mas eu ajudava na organização, aí ajudava no centro acadêmico também, um pouco de coisa. Não era nada oficial, mas era da comissão de formatura, presidente da jornada. Que época, meu Deus. E a jornada é excelente, né? Eu sempre participei quando eu estava lá, muito boa a jornada. Fui presidente da 18ª, nem sei que número que está agora. Outro dia eu fui palestrar na jornada, sei lá que número que era, já eram muitos números. Isso já faz 30 anos, né? Engraçado pensar nisso, que vai fazer 96, o ano que vem faz 30 anos. 30 anos, são muitos anos. Mas, assim, vou voltar a falar de placa aqui, muito bom lembrar da professora Glória, 30 anos atrás isso aconteceu. Mas, falando de placa, porque aí vem essa questão. Quando foi 2020, a gente estava bem próximo, porque você era meu aluno em 2019, quando você terminou o curso lá, e eu lembro que, naquela época, eu comecei a ver um pouco das placas do fluxo digital, né? Eu tinha visto a placa impressa, tinha trabalhado, mas não foi satisfatória, minha experiência em 2019 não tinha sido muito boa, e veio a pandemia, né, Gustavo? Lembra bem disso? Foi. E foi na pandemia que a gente conversou bastante, porque foi na pandemia que eu passei a fazer as placas através do fluxo digital. Eu entrei no fluxo digital por culpa da Covid, que eu não queria moldar meu paciente. Comecei a fazer as placas fresadas e ainda eu estou nas placas fresadas. Talvez agora já esteja ficando cringe, né? Meio ultrapassada. É isso que eu quero conversar com você. Mas me diga aqui, porque você lançou um livro. Que ano que foi que você lançou o livro da placas digitais? Eu tenho ele, mas eu acho que ele está em algum lugar. O livro foi lançado em 2022, mas, na verdade, esse livro, ele começou a ser escrito na pandemia, né? Na verdade, ele começou a ser escrito antes porque ele foi oriundo uma apostila, não é? Do curso, do curso de imersão. Então, na época da pandemia, né, eu pensei em transformá-lo num livro, né, para ampliar, e foi justamente na época que já tinha umas pessoas fazendo, né, só que o que é que as pessoas pensavam na época? Que placa era
a maioria era impressa, né? E a gente tinha a placa fresada, então tinha outra forma de obter. Então, eu escrevi ele em 2020, 2021 ele foi se estruturando, vamos dizer assim, aí o lançamento foi no congresso aqui em Natal, congresso do Novejo, que é da nossa escola, né? O amigo faz um congresso e a gente fez esse lançamento aqui, né? Aqui em casa, né? Que eu tenho aqui em Natal. Então, foi um livro que eu pensei em ser um livro técnico, não é um livro de você, não tem um capítulo de indicações de placa, fala dos tipos, mas é um livro voltado para a pessoa aprender a fazer o digital, que já precisa de atualização, né? Porque já tem muita coisa nova. Né? Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Do livro para cá, da pandemia para cá, muita coisa mudou no fluxo digital, mas ainda assim, para quem não está habituado nesse fluxo, né? Explica brevemente, assim, para quem não está habituado, como quais são as principais diferenças entre o fluxo analógico clássico de se fazer uma placa, que é moldar com alginato, volta no articulador, insera, mufla e polimeriza, né? E depois dá o polimento. Mas qual que é a diferença entre esse fluxo e o fluxo digital? Assim, brevemente, só para a gente entrar num contexto aqui. Pois é, eu ia até falar isso, antes de entrar nas diferenças, resumir rapidamente. Então, o passo a passo, ou seja, as etapas permanecem. Eu preciso moldar, né, que na verdade a gente pode fazer escaneamento direto, então a gente tem a técnica direta e indireta. Indireta, eu sigo esse fluxo, moldo, monto e mando para um laboratório digitalizar aqueles modelos. E o direto, eu vou com o scanner intraoral, faço o escaneamento, registro a espessura de placa. Em um software, a gente vai fazer o desenho dessa placa, que seria um enceramento, né, comparando com o convencional, com o analógico, faz o desenho dessa placa e depois a gente tem duas opções. Nesse desenho, ele vai para uma fresadora, ou seja, uma máquina onde você tem um bloco já, um disco de resina polimerizada, então polimerizada em condições adequadas, vamos dizer assim, de pressão, de temperatura, então você não tem aquela questão da manipulação da resina, que normalmente a gente tem na convencional, né, quando o técnico vai fazer a acrilização. Então, eu tenho boas características, por exemplo, de resistência, de liberação de monômero nessa placa fresada, né, a questão química, ela é menor absorção de água, enfim. E temos a opção de imprimir. A técnica de impressão, normalmente, é uma técnica de fabricação que a gente chama aditiva. A placa vai sendo confeccionada por adição de camadas, que na verdade é uma polimerização de camadas, que tornou essa placa mais barata quando a gente compara com a fresada. Então, hoje, a grande diferença, por exemplo, de fluxo de trabalho, de custos, por exemplo, no laboratório, da fresada para a impressa é o preço. Né? Por exemplo, aqui em Natal, o laboratório que a gente trabalha, uma placa, dando um exemplo aqui, uma placa fresada, ela custa R$570, em média, custo do laboratório, enquanto que uma impressa, ela pode sair por R$300, às vezes por menos, dependendo do laboratório. Né? Por quê? Porque uma fresada, quando você tem a placa fresada, só o disco, ele é na faixa de uns R$150, 140, por aí. Né? Vai depender muito do fabricante, enfim, do distribuidor. Enquanto que a resina impressa, você consegue, por exemplo, imprimir uma placa, você consegue imprimir com 30 ml, com 15, 20 ml, dependendo da disposição que você coloca essa placa. Então, e uma resina, você compra uma resina com 500 gramas, a gente chama grama, né? Mas 500 ml de resina. Então, dá para fazer muita placa com a resina impressa, ela é bem mais econômica. Só que a impressa tem alguns problemas, né? Porque a impressão em si, ela depende muito do controle que você tem, de calibração da impressora, o controle dos parâmetros de impressão, você tem uma pós-cura, na verdade, um pós-processamento, ou seja, depois da impressão, você tem que lavar bem essa placa, fazer um processamento, um pós-processamento, ou seja, polimerizar num forno específico. Então, são várias etapas
que podem alterar a estrutura, vamos dizer assim, da placa, enquanto que a fresada não. Você terminou de fresar, dá o polimento e vai. E na impressa você tem muito. Então, assim, existiram, né, muitas pessoas ainda me falam, a impressa não dá certo, porque fratura e tal. Então, a impressa tem a questão do armazenamento, né? Se o paciente armazena com umidade, com água, você lava, às vezes você deixa a placa, mesmo que seja na caixa úmida, né? Úmida, aquilo já tem trabalhos mostrando que cai muita resistência. Olha. Então, a gente tem muitos problemas com a placa impressa. Por isso que ela ficou um pouco marginalizada, vamos dizer assim. As pessoas não querem muito trabalhar com a impressa. Mas, por exemplo, se você tem um bom fluxo de trabalho no seu laboratório, ou se você mesmo faz, às vezes as pessoas mesmas imprimem, tem impressoras que fazem, é uma placa que ela tem uma boa durabilidade, desde que você, né, siga o passo. Exatamente. Só contextualizando para quem não está, para quem assim nunca viu uma placa fresada, às vezes as pessoas me perguntam qual o material, né? É o mesmo material do acrílico convencional, só que já vem pronto de laboratório, disco de PMMA, né? E até tem agora, eu tenho um rapaz que estava conversando comigo, o Kenji, de um laboratório de São Paulo, e ele estava me falando se eu sabia um pouco sobre o bloco, a placa reciclável, não reciclável, eu não entendi direito, porque não é minha área, né? Eu falei, olha, eu não estou sabendo nada disso, não, mas são os blocos de PMMA, que vem do laboratório. Então, eles têm, assim, o que ele é feito com um método que evita, por exemplo, aparecer bolhas, não é isso, Gustavo? Isso. Me corrija aí, que você que sabe, né? Mas eu só uso as placas. Mas eu tenho usado desde 2020, então as placas já têm 5 anos, né? Algumas placas, 5 anos de acompanhamento. E eu vejo que a durabilidade é maior, vamos colocar. Eu estou falando isso é um dado clínico, pelo amor de Deus, gente, não tem nada de ciência, mas eu sou meio porqueira, né? Digamos que eu faço bastante. Então, é um dado do consultório. O que eu vejo no consultório? Antigamente, eu fazia as placas pó e líquido, tal, almofada, tal, algumas fraturavam, e fraturavam não muito por erro meu, às vezes por desgaste excessivo de ajuste, e eu percebia que isso, às vezes, a placa ela caía no chão, tinha muito isso, caiu no chão, quebrou. Essa fresada, eu até brinco com o meu paciente, eu tenho uma placa na minha bolsa, porque sabe como é que é? A pessoa que trabalha com bruxismo, ela faz o quê? Ela anda com uma placa na bolsa, olha ela aqui, né? Então, aqui temos uma placa fresada, para quem está no vídeo, ela é bem... Eu gosto de mostrar que ela não tem flexibilidade nenhuma, né? Agora eu apertei meus dentes, porque eu usei meus dedos, é o bruxismo quando usa a mão. Então, aqui, você faz força, ela não quebra, e ela não tem bolhas, né? Dá para ver aqui. E quando a gente joga no chão, porque às vezes eu faço isso no consultório, só para gravar um vídeo para a internet, ou para me divertir, então eu jogo ela no chão, bato, você pode bater, ela não quebra. E aí, o que isso reflete no paciente? Durabilidade, eu não sei, mas eu percebo. Agora, eu também percebi, Gustavo, que essa placa fresada, ela sofre menos desgastes, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas assim, de lá para cá, essa aqui continua a mesma coisa, não mudou muita coisa. Mas o que tem mudado na placa impressa? Porque quando eu fiz lá em 2019, eu lembro direitinho, o Zé Bastos, é da sua turma, o Zé? Foi Encontrei o Zé. Encontrei o Zé essa semana. Beijo, Zé. Zé tem um podcast também. Falou, quando é que você vai gravar? Eu falei, em breve, me convida que eu vou. Zé é uma graça. Eu lembro que o Zé foi uma das primeiras pessoas que trouxe uma placa impressa para mim, me deu de presente, eu tenho ela até hoje, né? E eu olhei e falei, Zé, isso aqui não vai dar certo, não. Grossa desse jeito, fazer assim, ela é flexível, mas assim. Me fala, o que você tem visto aí? O que tem mudado na placa impressa? Porque só de você falar no processo, eu fiquei um pouco cansada. Eu sou uma que não ia fazer isso no consultório. Mas me fale, o que tem mudado? Pois é. Então,
a placa fresada, eu dou muito exemplo da placa fresada comparando com a cerâmica. Por exemplo, o laboratório, para ele fazer uma coroa cerâmica, ele tem a técnica de você aplicando pó, né, sobre o troquel lá, e depois ele leva isso num forno, né? Então, você tem o pó da cerâmica e depois vai para um forno, né? Na resina seria misturar o pó e o líquido. Na fresada, você tem um bloco já pronto de resina, que seria hoje que a gente tem um bloco cerâmico. O bloco já está, alguns sinterizados, outros pré-sinterizados, e ele vai para uma máquina que vai fazer a escultura, vamos dizer assim, o desgaste. Então, essa seria a placa fresada. A vantagem dessa placa fresada é, como você falou, ou seja, essa manipulação já é feita em fábrica, né? Então, a gente tem um controle de temperatura, de pressão, fazendo com que você não tenha bolhas, né? Isso não dá uma translucidez muito boa. Eu chamo como que a gente fala nas cerâmicas também, nos implantes, a inércia química, ela, como se ela não absorvesse tanta água, tanta umidade. Então, quando a gente faz uma placa fresada, no meu consultório, pelo fluxo de trabalho nosso aqui, eu faço só fresado. O paciente vem, se ele, logicamente, ele faz a higiene correta e a adequação correta, ele vai voltar depois de 1, 2, 3 anos, a placa está praticamente do mesmo jeito, em termos de translucidez. Você não tem uma placa amarelada, como normalmente a gente tinha nos convencionais, quando você principalmente faz algum tipo de reembasamento, né? Nas impressas, eu estou com uma aqui também, uma impressa convencional, que a gente chama de impressa rígida, você não tem flexibilidade também nela. E eu estou com uma flexível agora. Olha, tem uma flexibilidade. Isso. Então, ela tem uma certa flexibilidade. E ela foi impressa, essa flexível? Impressa. Qual a vantagem da flexibilidade que os fabricantes falam? Ela não quebra. Só que, vamos lá, eu sempre fiquei encucado, vamos dizer assim, com as coisas. A placa quebrou, a placa quebrou, a placa quebrou. Placa não é para quebrar. Porque a gente tem uma pancada do dente contra a placa durante o bruxismo. Você tem o ranger ou você tem o tensionar. Então, normalmente, sim, a placa quebra quando o paciente deixa cair, né? Ou quando é um erro nosso, um erro de espessura inadequada, como você bem falou. Às vezes você ajusta mais ali, ela fica fininha, começa a trincar e ela vai quebrar, né? Então, exato, a placa impressa, quando as pessoas falam, minha placa impressa está quebrando, eu sempre falo, verifique a espessura da placa, e isso no digital é fácil, você pode pedir o arquivo para o técnico e você mesmo avaliar a espessura, ou pedir para o técnico fazer uma avaliação da placa naquela região, né? Eu tenho uma aluna minha que falava, professor, eu já fiz duas ou três placas que ela falou, quebrou, no mesmo local. Isso é erro de espessura, provavelmente. Quando vai analisar o desenho lá da placa, está uma placa fina, muito mais fina naquela região. Então, a impressa pode quebrar por a impressa pesada ou convencional, por questão no design, né, o desenho, uma espessura inadequada naquela região. Então, não é por ser impressa que ela quebra. Agora, ela pode perder a resistência quando tem essa questão da umidade. Da umidade, sim. Alguns estudos falam até 50% na queda de resistência. Quando olha, você... é muito. Exato. Mas, assim, o que eu vejo, Gustavo, eu não sei, é que eu acho que talvez cair no chão, o que pode estar acontecendo com a placa impressa? Porque o que eu via mesmo é que ela quebrava na boca do paciente. E essa daqui, por exemplo, é uma placa que está inadequada, por isso que ela está na minha mão, ela não foi instalada na boca do paciente, porque eu medi e o protético errou no desenho e não colocou a altura que eu gostaria, né? Sei. E ela está muito fina. Só que se eu colocar isso aqui na boca do meu paciente, a fresada, ela aguenta. A impressa, eu não sei, você que estuda mais, mas as que eu vi, eu não conseguia fazer numa espessura, digamos assim, confortável. E o que eu vi os colegas e os laboratórios fazendo são aberrações, porque, já que fina quebra, vou espessar. E fazia umas coisas impressas enormes. E o paciente coloca na boca, não consegue ficar com aquilo ali. Também começaram a fazer esse movimento. Óbvio que eu estou falando de coisas, pessoal, que eu vi no passado, porque eu não vejo muito placa impressa agora. Não é o meu material de preferência, digamos assim, né?
Mas aí você me mostrou, eu fiquei curiosa, essa flexível, isso é um material novo? Essa flexível? Essas resinas, elas, assim, alguns fabricantes até já fizeram vídeos da questão dessa flexibilidade dela. Então, assim, como ela é flexível, ela não vai quebrar. Ótimo. Mas o problema da placa não é, como eu falei, não é ela quebrar. Pode ser que ela quebre por espessura. Vamos imaginar que a espessura está correta. Na convencional, na impressa rígida, você não teria problemas de fraturas, né? Então, o que é que eu senti? Essas resinas foram lançadas agora em setembro, né? Então, estamos fazendo ainda em testes, né? A gente vai iniciar uma pesquisa agora com essas placas flexíveis, mas, por exemplo, nas placas impressas rígidas, as impressas convencionais, vamos chamar assim, a gente tem feito uma pesquisa aqui, que vão ser 90 placas instaladas, porque são 30 pacientes e são 3 placas para cada paciente, a gente está analisando outros fatores. E desse trabalho, a gente já instalou aí uns 45, vamos dizer assim, metade do caminho. Metade do caminho, não estamos tendo problema com fratura. Tá? Então, por quê? Certo. Porque a gente fez na pesquisa o registro já com a espessura, então, as palhetas lá do Natan, fizemos os registros corretos, vamos fazer, na verdade, a pesquisa a gente está avaliando um grupo feito com registro, com palheta, um grupo feito com aquele dispositivo de silicone, mantendo a espessura lá atrás, e fizemos em habitual, levantando no pino. Então, ok. Justamente isso também, a espessura da placa, cada um desenha, a gente tem vários dados sobre isso. Não tivemos problema até agora. Tá, mas peraí, mas não são essas flexíveis, né? Não. A impressa normal. Agora nós vamos começar uma pesquisa onde eu quero avaliar a placa, eu acho que eu te falei até isso no SBDOF, feita com a inteligência artificial do Medit, do software. A gente vai fazer um grupo feito por inteligência artificial e desenhada, né, pela inteligência artificial e um desenho manual. Então vamos comparar o tempo, os ajustes, e aí em um desses grupos, que vai ser o desenho manual, a gente vai fazer com a flexível e com a convencional. Para quê? Para a gente ver a resistência disso em boca. Que aí a gente entra em outro tema agora, né? Que é a questão do padrão do bruxismo. O que é que a gente observa? Com certeza você observa isso nos seus pacientes. Aquele paciente que tem um bruxismo tônico, né, um bruxismo só de apertar, a placa não vai ser desgastada. Ele vai voltar nos controles e assim ela vai estar lá do mesmo jeito. No máximo, ela vai estar com uns furinhos, com as edentações, né? Dependendo. O que eu vejo desculpa te interromper, o que eu vejo nesse paciente que aperta ao longo prazo é que muitas vezes ele transforma ponto de contato em faceta de contato. Entendeu isso? E vai aumentando a área de contato do dente com a placa. Exatamente. E aí, você aumentando a área de contato, a distribuição de forças não fica adequada, que é o que a gente quer. Principalmente, eu penso muito na TM. Você mostrou essa flexível, e a TM, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque a TM é o final ali da força, né? É o que talvez sofra um pouco. Então, eu sempre falo para esse paciente, tem que voltar também, que você não desgasta de uma forma excêntrica, né? Lembrando da parte oclusal, que eu não gosto muito, né? Eu falo, não faz o movimento fásico, mas você troca ponto de contato por faceta de contato. Você também observa isso? Sim. Quando os pacientes têm o tônico, o apertar, e você vai deixando, porque às vezes nos controles eu checo os contatos e vou ajustando ou não. No paciente que faz, a gente começa a observar a mudança do ponto para um tracinho. Um tracinho, assim, né? Isso. Ele está ali naquele mordente, então a gente vai ajustando. Para esse paciente, a placa impressa, seja ela a flexível ou convencional, ou a placa fresada, ou a placa de laboratório convencional mesmo, ele vai usar durante muito tempo, a gente não vai ter problema. Porque a gente tem problema nos pacientes com o bruxismo fásico, aquele que range, né? E aí o que a gente fala, a questão da flexibilidade é diferente de dureza. Então, uma das coisas que quando eu recebi essas resinas para teste, né, conversei com os fabricantes, com os responsáveis,
é entender isso, porque às vezes quando você chega para o engenheiro e fala, cara, eu preciso de uma placa que não quebre, ele vai pensar em flexibilidade, né? Uma placa que tem uma certa flexibilidade, seja um aumento de flexão sem quebrar. Mas você precisa dizer para esse engenheiro que ela precisa ser dura também, tem um certo nível de dureza. É isso que eu penso. Senão, assim, o silicone seria ótimo, porque o silicone é extremamente flexível, mas se um paciente com bruxismo de Rangel, ele vai usar assim, uns 15 dias. A placa vai precisar fazer uma nova, que vai estar tudo rasgado, né? E a questão, como você falou, da pressão na TM, do estímulo. Então, nessas pesquisas, já uma coisa que a gente comentou há pouco, mas ao vivo agora a gente falando da questão do diário do paciente, a gente entender, né, essa atividade do paciente, é uma coisa que a gente também vai agora utilizar nas pesquisas, que é o paciente perceber essa atividade dele, né? Ele perceber se ele faz ou não, porque o que é que eu quero ver ao final das pesquisas também? Se essa placa é flexível, né, ela, apesar, e aí já falando, essa da MakerTech e da FGM são as duas, ela tem uma dureza parecida, então eles se preocuparam com a questão da dureza, então ela é flexível e é dura. Você aperta aqui, ela não cede. Tá? Não cede. Não cede. Então, ela tem estabilidade, então, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu tenho pensado muito em estabilidade. Paciente que apresenta bruxismo do sono e que terminou o alinhador. E tem uma coisa que anda me irritando ao máximo, e você como plaqueiro aí, você pode até me ajudar a falar isso, mas que eu já conversei com ortodontistas bem conceituados, todos concordaram comigo até agora. As pessoas querem que eu faça uma placa para bruxismo, mas querem que a paciente use a contenção de acetato, de material do alinhador no inferior para conter os dentes. Eu falo, não dá. Não dá para eu colocar plástico contra material de resina, né? Seja impressa, ou fresada, ou convencional. Então, eu falo para eles, falei, não, estabiliza aí, coloca uma contenção fixa nos inferiores e a gente vai fazer uma placa superior. E durante o dia, se quiser usar a contenção do alinhador, E o ortodontista, ele sempre me fala, mas você garante que a placa estabiliza? Eu digo, sim, a placa não vai mexer, olha isso aqui, né? E aí eu pergunto a você, mas e a flexível? O que você acha? Esse é um fator, talvez, que a placa flexível não seja adequada, talvez? Bem, eu sei que é um material que foi lançado em setembro, nós estamos em outubro, ou seja, ela tem um mês de vida no mercado, não dá para responder tudo, mas vocês têm pensado sobre isso também? Sim, ela, quando eu falo da flexível, essa aqui, a da MakerTech, ela é bem mais flexível, a gente é bem perceptível. A da FGM, não. Você tem que forçar um pouco mais, então ela tem uma flexibilidade menor. Tá? O que é que eu senti em relação à instalação? Por exemplo, na hora que eu coloquei a flexível, o paciente, nossa, a placa se assentou bem, porque ela não fica pressionando como a rígida, né? A rígida fresada, ou a rígida impressa, ou a convencional, pela técnica analógica. Então, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, no assentamento, que na fresada normalmente não tem. Na fresada não tem mais. Não tem mais, Exato. Não tem mais. Mas na impressa, às vezes, tem, porque a impressa sofre alteração dimensional, né? Na própria polimerização. Entendi. É porque você falou isso, eu falei assim, não, mas isso não é uma vantagem, eu não tenho esse problema mais. Mas eu faço na fresada, não, mas na impressa tem. Na impressa, normalmente, a gente tem que fazer ainda algum ajuste de assentamento. Na flexível, não fiz. Na hora que eu coloquei, assentou extremamente bem. E o paciente sentiu conforto, né? E eu consegui ajustar, que é outra questão, por exemplo. Se ela é muito flexível e não tem dureza, você tem dificuldade de ajustar, como silicone. Dificuldade de ajustar contatos. Então, eu senti uma certa estabilidade para fazer isso, e o paciente relatou conforto. Então, eu vou ter esses resultados aí preliminares com um mês, daqui a uns 15 dias. Vou colocar em rede social, vou te mandar o gráfico. O que é que eu imagino, né, das flexíveis? A facilidade de aceitação por parte do paciente que não se adapta com a placa rígida, né, seja fresada, impressa, enfim, a gente tem esses pacientes que incomodam com ela. Sim. Agora, é importante esse fato, porque que eu estou colocando nesse diário de acompanhamento a percepção da atividade.
porque eu quero avaliar se ele, por exemplo, se essa placa pode estar influenciando no aumento da atividade. A gente tem na literatura Entendi. isso, né? A placa macia, você fica tensionando mais. Então, a ideia é a gente usar, nessa pesquisa que vai iniciar agora, a gente utilizar os 3 tipos de placa, a impressa rígida e as 2 flexíveis, no mesmo paciente, fazendo o período de washout, né? Aquela período para ele parar de usar uma e usar a outra, e a gente avaliar essa questão da atividade, da percepção da atividade. Porque se ela tiver uma boa dureza, parecida com a resina impressa rígida, e ela, por ser flexível, se assenta melhor, ela é uma excelente opção para esses pacientes, que têm essa dificuldade de usar rígida. Não para todos, né? Mas talvez para alguns. Por exemplo, eu trabalho na universidade, então, um serviço público, a placa fresada, praticamente a gente não faz, porque os pacientes não têm condições. Então, uma impressa, num valor mais baixo, tendo esses fatores aí de assentamento, de ajuste, isso facilita muito. Mas quando eu falei com esses fabricantes que conversaram comigo sobre a vantagem da flexível, eu falei para isso. É uma vantagem no assentamento, mas precisa ter cuidado com a dureza, porque se você deixa a placa não tão dura, pode fazer com que esse paciente aperte mais, que é o fato, né, de aumentar a atividade, e a questão do desgaste rápido. E a questão da articulação, né? Que a articulação temporomandibular, ela sente também, a gente não pode pensar. E depois eu queria te fazer uma provocação, assim. Tem uma coisa que, talvez para você pensar até em analisar nessas pesquisas, mas não a curto prazo, isso aí eu acho que você vai ver a longo prazo. Mas uma coisa que sempre eu fico pensando, as placas flexíveis, quando o paciente faz uma atividade de bruxismo do tipo fásico, né, que é o do ranger de dentes, a gente sabe que se ela é flexível, ela vai ser flexível sobre o dente. E a placa, eu vejo isso muito nas placas de silicone e de acetato, a placa desgasta o dente. Porque é como se você pegar e ficar esfregando uma borrachinha. E aí, será que essa placa também, a longo prazo, 6 meses ou mais, conseguirá desgastar dente em um paciente que tem uma atividade de bruxismo fásico? Talvez um escaneamento antes e depois. É isso que eu ia falar. A gente pode avaliar isso aí também num escaneamento da arcada pós-uso. Usou 6 meses, depois escaneia. Eu fiz um acompanhamento agora no paciente, eu preciso sentar para escrever isso, que eu achei bem legal. Ele usa uma placa, a paciente usa uma placa superior, né, e eu acompanhei 5 anos. Né? Então, eu tenho escaneamento inicial, tenho escaneamento agora. A gente vê nos inferiores aumento das recessões. Aumento de recessão, aumento na região de pré, na região anterior, ou seja, e a arcada superior do mesmo jeito. Ou seja, a placa manteve aquelas características, mas o inferior que não tem a placa, não. Então, com acompanhamento, com escaneamento, a gente pode ver se houve essa abrasão, né? Esse desgaste, a placa desgastando a própria arcada. Mas é algo que pode acontecer, né? Até com a placa rígida, se você... Rígida. Enfim. Mas é o que a gente vê mais com as placas de silicone, né? Que o paciente chega e usa a placa de silicone e, mesmo assim, com o uso da placa, ainda tem o desgaste dentário, né? E ele reclama, eu estou usando placa, mas meu desgaste continua, né? Mas se acentua. Eu confesso. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que desgastam muito, eles têm bruxismo fásico, então eles rangem e desgastam muito. Nesses pacientes que são de consultório, não são de pesquisa, mas eu vou fazer umas placas para eles e vou presentear. Eu uso essa aqui para eu avaliar um tempo para ver, porque é o que eu falei na reunião com esses fabricantes. Se ela é flexível, é boa para alguma coisa. Né? Por exemplo, o assentamento, ok. Para aceitação do paciente, massa. Para o paciente que só aperta, vai ser tranquilo. Agora, para esse que range, você vai ficar fazendo placa toda hora. Né? Assim, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Então, talvez a gente pensar, algo que a gente não costuma falar, mas a gente pensar em tipo de material para o tipo de paciente, né? Paciente, tipos de bruxismo.
Nossa, tá ficando bonito isso, né? Que é tipo fenotipar. Exato, exato. Porque assim, tem pelo paciente que tipo. você vai colocar uma placa dessa impressa flexível e ele vai durar muito tempo. Agora, outro fator das impressas com relação à fresada é a aparência, né? Você mostrou uma placa fresada, transparente, translúcida, pois é. Pronto. Os pacientes que usam e cuidam bem, ele vai voltar com um ano desse jeito. As impressas já vão vir diferentes. Já vai ter alteração de cor, elas já vão absorver mais a umidade. Então, a aparência da placa, quando eu comecei a fazer as placas fresadas, eu me assustava, assim, eu até não está usando a placa. A gente demora mais, né, para aparecerem as marcas. Aliás, isso. Vamos falar agora, vamos entrar. Bem, só resumindo essa questão, eu concordo com você que eu acho que o futuro, até para uma questão de talvez ecologia, não sei, a gente precisava até ver essa questão ecológica, né? Que estava falando sobre os resíduos de acrílico, enfim, mas já falaram em reciclagem, enfim. Mas talvez o futuro, por termos de custo, aliás, você está pagando caro, viu, a placa, hashtag fica a dica. Né? Mas, enfim, mas assim, em termos de custo, né? O custo da impressa é menor, como você mesmo falou, mas você precisa de um requer mais de uma parte técnica, né? Para que isso seja um trabalho de excelência. Eu acho que é isso, talvez, que muitos laboratórios pecam, né? Que a gente acaba. Eu, sinceramente, fui ajustar uma placa impressa esses dias, eu tenho um pavor, até o ajuste eu acho ruim. Não sei se eu estou habituada, eu acho que eu estou ficando velha, né? Estou querendo só, estou se segurando para não entrar nesses modismos da placa impressa. Não é modismo, essas soluções. Impressa, outro ponto com relação à impressa é o pó dela, que é muito fininho. Tem uma aluna, uma ex-aluna de um curso de imersão que eu dei, e ela, quando eu voltei na cidade, depois de um tempo, ela falou: professor, tive uma pneumonia, e os médicos, eles foram perguntar, né, e eles acham que foi do pó que ela estava fazendo os ajustes antes, ela imprimia tudo, fazia os ajustes sem a máscara. Então, ela estava inalando e teve essa pneumonia. Interessante isso também, porque Deus! Quem trabalha com a placa impressa é aquele pó, né, quando você vai ajustar ou desgastar, sobe aquele pó muito fino, né? Então, tem que ter cuidado com isso também. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta dessa aí, flexível. Você acha que ela parece com aquela que é soft por dentro e dura por fora, lá? Ela parece isso? Mas não tão com a soft. Não tão com a soft por dentro, sabe? O que eu senti na hora da instalação, até quando eu coloquei a placa eu senti como se ela encaixasse bem. Porque existem também algumas resinas, eu não vi ainda para a placa, mas existem as termoplásticas, que eles falam que ela vai se ajustando à temperatura da boca. Sim. Você coloca, ela se encaixa bem ali, depois quando você tira, ela fica com... Dura. Essa aí tem muito naquelas placas de ronco, a apneia, né? Exato. Mas eu não vi ainda, eu não conheço para a placa. Faz tempo que eu não vejo, eu já vi sim, mas faz tempo. E tem o nylon, né? Que... Isso. Eu não sei, tem nylon já no Brasil? Porque eu vi que no Canadá... no Canadá já apareceu, mas até o professor Sibeli da Alfabro trouxe, me mostrou, e eu vi esse nylon aí, as placas sendo... tem a placa de ronco apneia e tem as placas normais feitas com esse nylon, né? O que eu vejo a vantagem das placas, quando você fala da impressa, né, é a questão também do custo, e como ela é mais barata, você termina, o paciente vai trocar, é mais fácil esse custo ele ser menor do que uma fresada. Né? A fresada você já... Agora, o que é que eu imagino? Ainda não vi os acompanhamentos, mas eu imagino que alguns pacientes vão precisar das placas fresadas ainda, da dureza delas. Tem paciente que ange e desgasta muito. Eu não sei se as flexíveis vão aguentar o tranco. O tranco. Mas vai ser Muito parecido bem. com o funcional, provavelmente.
Cenas do próximo capítulo, vamos acompanhar nas suas redes sociais. Gustavo, mas eu queria entrar num assunto que me chamou muito a atenção da sua aula na SBDOF, fui atrás de você, falei, eu quero isso, que é a questão do acompanhamento das marcas na placa, né? E assim, de um modo geral, não só das marcas, mas vamos falar de uma coisa que a gente estava falando offline, que motivou até eu te chamar aqui. Eu estava falando com o Gustavo o seguinte, gente, que eu tenho me preocupado muito com, não só na DTM, na dor orofacial, mas no bruxismo, seja sono ou vigília, mas hoje a gente está falando sono, placa, né? Que às vezes a gente prescreve uma terapia, executa uma terapia, e aí fala para o paciente assim, tchau, agora você volta daqui 6 meses. E nesse tempo, o paciente fica no limbo, você não sabe se ele está usando a placa, se ele não está usando a placa, se ele está confortável, se não está confortável, você não sabe nada dele. E aí o Gustavo estava me falando que ele tem feito um acompanhamento. Eu falei, opa, né? Isso é uma coisa que a gente pode pensar, como aprimorar o acompanhamento do paciente com a placa. Então, esse é um ponto que eu queria que você falasse um pouquinho, e queria que você falasse também das marcas na placa. Eu tenho uma mania, que você me conhece, você foi meu aluno, já viu minha aula, que eu fotografo minhas placas. Então, eu tenho uma placa que eu mostrei agora recentemente em Bauru, que tem 25 anos de boca. Não, tem não, porque agora a paciente trocou. Eu dei uma dessa aqui de presente para a paciente, e ela quis trocar por um único motivo, Gustavo. A placa dela tem um bruxismo avassalador, essa menina. Nenhum desgaste dentário, viu? Nem superior, nem inferior, nada. Um bruxismo grande. Mas a placa dela estava muito amarela. Ela falou, eu não aguento, minha placa está muito feia. Eu quero uma placa nova. Eu, não. Aí eu falei, tá bom. Ela vai essa semana, inclusive, vou tirar uma foto dela. Ela vai essa semana. E aí eu queria, então, saber de você, por que e como avaliar essas marcas. Então, vamos lá, 2 partes. Aquela que faz uma pergunta enorme, né? E a pessoa vai responder, já se perde. Mas, primeira parte, como acompanhar e por que acompanhar? E segunda parte, e esses desgastes na placa, o que você mostrou no congresso? Conta para a turma aqui que não estava lá. Bom, vamos lá. Quando você tem um paciente com bruxismo, o primeiro ponto a gente não consegue avaliar naquele primeiro momento, a gente consegue imaginar, né, por meio de desgastes nos dentes, enfim, qual possível atividade ele faz, né, se ele range ou se ele aperta. O apertar, ele não vai aparecer tanto, pode ser que ele tenha aquela linha alba, tem algumas marcas, né, mas a gente não consegue, quando ele tem os dentes desgastados, você imagina que provavelmente ele vai fazer o bruxismo fásico, o bruxismo de ranger. Então, esses pacientes, eles vão ter características diferentes na hora do aperto da placa. Um vai apertar, outro vai pressionar. Então, o que é que pode acontecer? Por exemplo, se você imaginar um paciente que ele aperta, vamos imaginar o bruxismo tônico. Você instala a placa. A placa, como ela é uma placa rígida, a gente altera a oclusão do paciente. Então, os contatos oclusais, eles terminam reprogramando o nosso sistema sensório-motor. Então, a gente vai ter uma reprogramação, seria aquela desprogramação falada, né? Desprogramação, reprogramação, também isso é um assunto para se discutir. Enfim, eu até posso entrar a gente pode até conversar sobre isso, porque essa reprogramação e essa desprogramação, ela existe em vigília. Né? A gente não tem uma ideia se isso existe no sono. Eu sou um pouco de birra, né? O que acontece, muitas vezes, a gente observa em alguns pacientes e outros não. O que é que eu tenho observado nos controles? Eu tenho até tenho uma aula sobre isso, protocolos de controle e tal. O que é que eu coloco lá? A gente tem pacientes que eu marco meu primeiro retorno, o primeiro retorno do paciente sempre com 7 dias, né? Depois com 15 dias, e aí eu vou, de acordo com o tipo de problema, eu vou espaçando isso de acordo com cada paciente. Mas, enfim, tem 7 dias que o paciente retorna para eu checar os contatos novamente. Tem pacientes que vão estar com os contatos iguais, praticamente iguais, aqueles que eles tiveram no dia do ajuste, e outros não, alteraram. Né? Então, esses que alteraram os contatos, vamos imaginar que você não chamou esse paciente, você entregou a placas, você tem bruxismo, volta daqui a 3 meses, 6 meses, enfim. Né? Tem gente que ele nem volta, você coloca a placa. Esse paciente que alterou esses contatos, né, que aí a gente fala, pode ser essa reprogramação, enfim, essa mudança
de contatos, ou você ajustou ele numa posição, depois ele foi para outra. É o que eu acho mais provável. Pode acontecer. Ele está mordendo ali enfim, mudou. O que é que pode acontecer durante a atividade do bruxismo? Ele está forçando um dente a mais do que o outro. O contato está mais forte no dente, está menos no outro, e isso pode levar a uma pericimentite, por exemplo, naquele elemento. Então, o primeiro ponto é sempre equilibrar os contatos. Você distribuir a força. Então, eu sempre falo para vocês, nossas 2 primeiras consultas, eu vou avaliar essas mudanças de contatos, ou não, se está acontecendo, não, e vamos ajustar. O que é que isso não tem na literatura, mas clinicamente a gente observa. Nesse primeiro ajuste, às vezes muda um pouco para o segundo e depois estabiliza, né? Vai terminar estabilizando. Então a gente não tem muita mudança de contatos. Então, esses 2 contatos eu faço para estabilizar o ajuste oclusal, né? E vamos avaliar a atividade. Se é o paciente que ele tem um bruxismo tônico, eu faço, porque isso vai implicar muitas vezes em controles diferentes. Por exemplo, o paciente que ele range, eu costumo chamá-lo com mais frequência para ver essa atividade e não deixar a placa chegar toda desgastada depois. Sim, sempre importante. Então, talvez o retorno, né, assim, as consultas de acompanhamento sejam consultas mais próximas nesse paciente que tem um bruxismo básico que range os dentes, né? Exato. Então, uma das formas é essa, de avaliar. E eu costumava fazer isso visualmente, só que é difícil, às vezes, você checar visualmente. Então, com o fluxo digital, o que é que a gente pensou? Está até publicada a técnica lá na revista da SBDOF. Eu vou deixar o link, então, aqui no post, aqui no Spotify e também em todas as redes sociais, o link para a gente ver isso. Então, a ideia foi escanear a placa no início e após o período, para a gente digitalmente enxergar esse padrão de desgaste. Então, com a técnica digital, eu consigo não só observar esse padrão, se ele está apertando, se ele está rangendo, mas a quantidade de desgaste está acontecendo. Eu consigo dar uma previsibilidade para o paciente. Se ele voltar com 3, 6, eu não faço escaneamento todas as sessões, né? Porque, por exemplo, às vezes eu não arranho a placa com 7, 15 dias, embora alguns pacientes tenham essa atividade já na primeira consulta, já venha com um arranhão. Eu consigo observar, sua placa tem 2 milímetros de espessura, e nessa região que desgastou aqui, desgastou 0,2. Ainda tem 1,8. Então, nossa! A gente considera... Esse grau de previsibilidade. Porque como é que eu faço, né? Eu não faço escaneado ainda, eu fotografo, né? Antes eu fotografava sem nada, agora eu passei a fotografar também com auxílio, porque você estava me explicando que se a placa estiver muito polida, tem uma dificuldade de ver as marcas, né? Que é o que acontece com a fresada. A gente tem muita dificuldade de enxergar. Eu falei isso para você no congresso, e você disse, não. Eu falei, dá para usar. Porque, gente, o que acontece? Quando se eu falar alguma besteira, me fala aí. Quando ele vai escanear, essa placa com esse brilho todo, não fica um escaneamento interessante. Então, ele está dizendo assim, de não só a gente olhar e ver, olha, desgastou aqui, ou fotografar, como eu faço habitualmente, mas também escanear e dar uma previsibilidade de quanto foi desgastado. É uma coisa bem, né? É bem legal. Sofisticada. Agora... Só que para fazer isso, precisa usar um spray, né? Explica para a turma isso. Exato. O scanner... A digitalização, né, dos scanners, ele joga uma luz no objeto, essa luz reflete e o sensor capta e transforma na imagem. Quando a gente vai escanear placas, quando eu jogo a luz, ele vai passar da placa. Então, o scanner muitas vezes não consegue fazer a leitura. Então, existem uns sprays que a gente chama de sprays opacificadores. Né? São sprays que você coloca, a odontologia digital já usa isso, por exemplo, para escanear implante, em modelo, nos transfers, você coloca esse opacificador. Então, na época que eu levei lá no laboratório, né, o laboratório parceiro nosso, aqui o LTN, eu mostrei, ele fez, não, vamos testar com um opacificador. Colocou,
e deu certo. Então, eu costumo dizer assim, a gente tem 3 formas de analisar. A observação direta, que é essa que a gente faz no consultório, quer dizer, eu olhei, fotografei, né, tirei foto. A observação direta com o spray opacificador, então eu posso colocar o spray só para analisar, sem escanear. Sim, que é como eu tenho feito dessa porque forma. Com o spray a gente consegue ver muito bem as marcas. Sim. Né? Ele opacifica aquele objeto. E opacificando e escaneando. Quando a gente faz o escaneamento, então, o que é que a nossa pesquisa aí tem um doutorando também que vai fazer essa análise, a gente faz o escaneamento antes, depois de 3 meses, 6 meses, e eu vou sobrepondo esses arquivos. Então, no software específico, eu sobreponho os arquivos. Por isso que eu tenho condições de ver o quanto desgastou. E tem uma parte bem interessante esse caso, que a gente fez escaneamento com 6 meses e 1 ano, se eu não me engano agora. Mas foi assim, um tempo igual, e aí ela teve um desgaste de, vamos imaginar aí, 0,15 num período e 0,15 no outro. Foi bem parecido, assim, um desgaste bem homogêneo. Está mantendo a atividade. Exato. Foi bem interessante, né, esse padrão de desgaste nessa paciente. Mas é algo que assim, eu comecei a gente coloca lá a placa no paciente e normalmente as pessoas esquecem, né? Eu gosto de fazer esses estudos para entender. Então, o que eu achei interessante, que você fala até do DNA, né? O paciente manter aquele padrão sempre. Então, tem pacientes Eu acho isso a coisa mais fofinha. Se tem uma coisa que é legal no bruxismo, é o RG do paciente. Exato. Parece a digital, né? Porque o cara tem um bruxismo desse tipo que a gente... Até isso é legal, porque se você vê que houve uma mudança no padrão de bruxismo daquele paciente que você vem acompanhando, opa, será que tem algum fator aí que entrou? Porque o paciente que tem um bruxismo do sono primário, digamos assim, usando aquela linguagem de primário e secundário, mas sem nenhum fator que esteja modulando esse bruxismo, ou seja, o cara provavelmente geneticamente tem essa atividade, é o paciente que mantém o mesmo tipo de padrão de desgaste ao longo dos anos. Exato. E é lindo de ver, é lindo. Fotografa, mostra, olha seus pontos. Eu estava contando para o Gustavo que eu tenho uma paciente de São Carlos, uma cidade aqui próxima de Ribeirão, que a placa dela tem 8 anos. E a placa dela, nesses 8 anos, eu tenho, sei lá, quantas fotos da placa dela, toda vez ela vem, bate uma foto, ela tem um bruxismo do tipo tônico, ela aperta no mesmo lugar, do mesmo jeito. E eu vou lá, tiro os pontos, ela volta com os pontos no mesmo lugar, do mesmo jeito. E aí, por que a gente faz isso? Uma das coisas é para ver quando esse bruxismo vai parar, né? Porque pode ser que ele pare, e aí eu vou conseguir ver com as marcas. E a outra coisa, né, Gustavo, é se mudou o padrão. Porque se mudou o padrão, será que entrou algum fator modulando aí? Por exemplo, entrou talvez uma apneia do sono, que muda, porque muda o jeito de você. O professor Lavigne fala isso, né, do tapping, né, que o paciente, ou o próprio envelhecimento, levando um tapping, que é o bater de dentes, e não são ranger. Então, eu acho que isso é super interessante, eu acho que é. E você está vendo isso também aí com as suas marcas. Tem uma paciente que eu tinha analisado os caninos dela desgastados, eu falei, ó, tem um desgaste aqui, não é compatível com sua idade, é bem parecido com quem tem bruxismo de ranger. Ela, mas meu marido fala que não escutou barulho, então, mas assim, existe essa na época a gente fala um provável bruxismo, né? Então, assim, tem um sinal clínico aqui importante e tal. E aí fizemos a placa. Na consulta, na segunda, não sei se foi com 15 dias ou foi na terceira com 30, ela voltou com a placa arranhada na região vestibular do 13 ou do 23, não lembro agora, mas na região vestibular. E aí eu olhei aquela marca... Vestibular, esquisito, na região, né? A guia canino, pronto, essa região aqui na frente, um pouquinho aqui embaixo. Entendi, bem aqui, assim, né? Isso, como se passasse um pouquinho até... Como se o dente passasse e viesse para cá. Aí eu falei para ela, você deixou essa placa cair?
arranhou em alguma coisa na hora de higienizar, enfim, ela fez, não, da minha boca, escovo, vou para cá, eu coloquei a placa em boca, ele faz o movimento. Quando ela fez o movimento, encaixou bem certo o incisivo dela, assim, o incisivo lateral inferior, passava o caninho e encaixava ali bem certinho. Eu fotografei, filmei, acho que eu coloquei até esse vídeo lá na aula do congresso. Foi, eu acho que eu vi isso. Aí eu falei para ela, olha, tá vendo isso aqui? Filmei e mostrei para ela. Provavelmente é isso que você faz à noite. Eu, nossa, meu marido não escutou barulho e estava fazendo meu dente. E aí eu poli, ajustei os contatos, ela foi no outro retorno, na mesma, aí ela já chegou e disse, doutor, olha lá, naquele mesmo lugar. Então, é legal porque os pacientes já chegam, Já quando ele falando, né? Ele já olha, ó, estou muito nervoso, ó, a marca, a placa não está arranhada. Então, isso é legal, porque uma pergunta que todo mundo faz, por quanto tempo eu vou usar a placa? Paciente com mosquito, enquanto você tiver com atividade, eu vou ter que avaliar. Enquanto a atividade tiver isso. Então, assim, eu acho que uma mensagem que fica para todos é: não faça só a placa e diga tchau. Placa tem que ter acompanhamento. E a gente precisa, Gustavo, aprimorar esse acompanhamento, né? Exato. Aprimorar o que a gente faz. Eu acho que esse trabalho seu é um trabalho interessante que vai mostrar o que o paciente realmente faz. Porque, por exemplo, a gente falou desse negócio do DNA, mas não tem nenhum trabalho escrito isso. Exato. Eu falei isso para a Cibele, para o Lavini, que estavam aqui em São Paulo, e eu encontrei com eles, mostrei, ele ficou encantado. Nossa, 7 anos, a mesma placa, 8 anos, né, no caso. E aí, assim, não está escrito em lugar nenhum, isso é uma observação clínica que a gente vê. Você vê aí, você está falando, tem o mesmo, mas eu acho que talvez os seus estudos tragam uma luz sobre isso, sobre essa atividade do bruxismo, né? E eu acho que é extremamente bacana. É óbvio que o custo o Gustavo está escaneando, ele tem acesso ao scanner, né? Então, se você tem acesso ao scanner, é mais um uso para o seu aparelho de scanner, mas eu ainda não tenho. O Rodrigo Teixeira tem conversado muito comigo, né, sobre isso. Quando é que a gente vai comprar um scanner? Vamos fazer as contas. Eu falo assim, olha, eu adoraria, mas eu ainda não tenho esse aparelho. Eu peço para fazer uma forma, eu faço mas isso pode ser feito, Ju, feito com o spray revelador, é barato, esse spray. Não, sim, eu faço com fotografia. A gente pode acompanhar é o que eu tenho, e eu acho que eu vou pegar uma foto de uma placa com esse spray e colocar no fundo a capinha do nosso, né? Porque quem me deu a dica do spray é um spray de revela trincas, né? Que compra não vou fazer propaganda de um lugar, mas compra nesses lugares da internet, e quem me deu a dica foi o Gustavo, então manda aí. Não precisa ser um spray revelador odontológico. A gente tem os odontológicos, são muito caros. É um spray mais em conta. É isso aí. Mas eu acho que a gente já está aqui com mais de 1 hora de gravação. Não parece, né? Você viu como rende? E aí eu queria que você deixasse um recado aí final sobre essa questão das placas e do bruxismo do sono e das novidades, uma coisa que a perspectiva para o futuro, e fale, por favor, onde as pessoas te encontram, porque as pessoas vão querer saber do revelador de trincas, vão querer saber dos seus cursos de imersão, do seu livro, da sua rede social, então conta para as pessoas aonde que as pessoas te acham também. Então deixa o recado e conta para as pessoas. Pois é. Não, o recado é o que eu sempre coloco, eu tenho sempre postado essa questão de controle, né, de acompanhamento. A gente fala tanto em individualização de tratamentos, né, de humanização dos tratamentos, mas muitas vezes a gente vê que é da boca para fora. Vou fazer uma reabilitação, coloco uma placa e acabou. Né? Não, você tem que acompanhar aquele paciente, você tem que analisar a atividade. Né? Não tem como a gente entender o nosso paciente se a gente não estiver fazendo um acompanhamento, seja ele com DTM, sem placa ou com placa. Né? A gente está falando de bruxismo, ou seja, você precisa analisar isso, entender essa atividade, o padrão de atividade, né? A relação disso com outros aspectos do paciente, como a Ju falou, se o padrão mudou, alguma coisa, será que ele está dormindo bem, houve alguma alteração, precisa intervir, está num período mais estressante, ou enfim,
você entender essa atividade do paciente, para ele também começar a entender. É o que eu sempre observo nos meus pacientes, seja de curso, de faculdade, ou dos cursos de especialização, enfim, do consultório, é que com o tempo o paciente começa a se conhecer mais, né? Ele começa também a associar uma atividade com um período de mais trabalho, de mais ansiedade, enfim, né? E ele passa a conhecer mais o problema e até ficar mais tranquilo com relação ao que ele tem, né? Então, uma das formas que eu vejo o paciente se conhecendo é com o nosso controle, né? Então, placa não é entregar e quando o paciente reclamar, voltar para fazer. A gente tem sempre que estar ajustando. É algo que eu realmente tenho divulgado bastante, né? E, como você falou, né, para me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram lá, Gustavo A. Seabra, né, o arroba do Instagram. Eu tenho alguns cursos de imersão, né, imersão de placa. Normalmente, os que eu mais viajo assim, para dar curso são imersão de placas oclusais, né, que é placa, DTM e bruxismo. É um curso onde a gente tem uma atividade prática. Os alunos fazem um ajuste lá de uma placa, são placas impressas nesse curso. Tá? E, façam de máscara, façam de máscara. Não tenho ainda um curso online exclusivo meu, estou pensando aí em algo, muita gente tem pedido, né, porque realmente é difícil ou vir para Natal, ou eu sair com frequência para dar curso, então o online tem ajudado muito, estou pensando aí num projeto para o próximo ano, né, algo nesse sentido aí, para facilitar essa questão do fluxo digital, né? O fluxo digital. Estou pensando em algo legal aí para as pessoas terem esse acesso. Mas hoje em dia eu tenho na plataforma do Identes também umas aulas, né? Lancei 2 agora. Acho que até fevereiro vão ter alguns lançamentos. Eu gravei há poucos, acho que 2 meses atrás, eu gravei algumas aulas, umas 7 aulas, se eu não me engano, que eles vão sair. Então, na plataforma do Identes, lá eles podem ter também acesso a esse conteúdo online. De placa digital? De placa digital. Ah, bacana. Placa convencional e digital. Tem as aulas lá. Mas o que eu estou pensando mesmo em algo digital é fazer... o pessoal tem chamado mentoria. Eu não gosto muito desse termo, sabe? Eu não sei se eu vou... O que é que eu vou falar, mas, na verdade, é algo que eu quero fazer online, mas que eu esteja presente. Então, assim, vou ter encontros, né, onde os alunos vão estar presentes comigo, fazer uma demonstração, enfim. Tipo uma aula ao vivo, né? Isso. Online. Vai ter um conteúdo fixo para as pessoas acessarem. Como é que a Adriana, que gostava desse nome? Síncrono. A Adriana dizia, o síncrono. A gente usa muito isso lá na universidade. A Adriana adora isso. Mas eu estou pensando, mas por enquanto são as redes sociais, né, e a plataforma de dentro, e quando alguém me convida para esses cursos presenciais. Bacana. E do livro, está à venda o livro ainda? O livro está à venda pela Editora Santos, tá? É só acessando o site da Editora Santos, tem o conteúdo, não tem digital, é um livro, ele é só impresso, então adquirir. Não é um livro caro para odontologia, acho que está 280, se não me engano, aqueles livros caros. Foi uma coisa que eu cobrei junto, né, com o Rui. Ele até falou, você não quer ganhar dinheiro? Ninguém ganha dinheiro com livro, cara. Eu quero que as pessoas comprem. Eles botar um livro de R$1.000, de R$800, as pessoas vão só ter vontade de comprar. Isso mesmo, tá certinho. Gente, mas que bom, gostoso. Segunda edição, não sei se vai dar certo, porque, como eu falei, digital a gente precisa estar renovando, não sei se sairá. É igual inteligência artificial, eu não consigo montar a aula até a véspera. Já mudou tudo. Pois é. Muito bom, viu, Gustavo? Excelente conversar com você. Eu adorei também. Obrigada pelas dicas.
Vamos pensar em um acompanhamento, tanto perguntando para o paciente, gente, está usando? Você está usando? Está com alguma dificuldade? Olha, são 2 perguntas, talvez no meio desse caminho, entre esse mês, você tem que fazer para o teu paciente, né? Eu preciso melhorar muito nesse aspecto também no consultório, acompanhar, porque não é só tratar, mas acompanhar essas pessoas. Bacana ouvir você falando das marcas. Vamos esperar para ver suas considerações sobre a resina impressa agora, flexível. Vamos ver o que vem por aí. Pode ser que depois a gente fale, ó, gente, não. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez. Pode ser Mas só. uma coisa que eu queria te falar, 2 coisas. Primeiro, ver esse negócio do DNA aí do paciente com bruxismo. É uma dica. A gente precisa fazer algum trabalho junto. Fazer um multicêntrico. A hora que você quer. Multicêntrico eu não dou conta, não. Mas eu estou sendo sincera. Mas multicêntrico em Bauru. Né? Outro ponto que eu também falo é essa questão do acompanhamento, que é uma forma de você valorizar o tratamento. Sim. Muitas vezes, mas o paciente não quer pagar isso na placa. Como é que eu cobro? Você não vai cobrar a placa, você vai cobrar tudo. É o plano. É mais um fator de você, né, mostrar ao paciente a importância do tratamento e o custo que vai ter. Ponto importante isso. Nossa, mas só fazendo um adendo, você sabe que eu posto muito, que é uma coisa assim, estou repensando a minha forma de postar, porque eu posto coisas. A gente acaba postando coisas mais invasivas ou coisas mais. Eu tenho falado que eu estou com um pouco de birra, preciso me policiar. Mas eu posto muito marca de placa, né? Porque é visual, né, gente? Porque eu vou postar lá a pessoa reclamando da dor, né? Ou a pessoa eu ensinando uma compressa, massagem, né? Não é tão visual. Então a gente acaba postando muito a placa, as marcas na placa. Mas você sabe que isso me traz pacientes. Os pacientes falam: meu dentista fez a placa e não ajusta igual você ajusta. Exato. Isso mostra que eu tenho um cuidado maior. Então, pensem nisso também. Né? E agora eu esqueci que eu ia te falar da outra coisa, que uma das coisas era essa, de acompanhar o paciente, de ver as marcas. O DNA das pesquisas, das marcas. Que aí você falou, mas eu esqueci que eu ia falar depois. Mas agora fica assim. Isso se chama menopausa, sabe, Gustavo? Não, foi eu que me interrompi. Mas é isso. Nessa questão da cobrança, porque as pessoas você está certinho, tem que falar sobre isso. Gu, foi um prazer demais, professor Gustavo, conversar com você. E a gente, em breve, eu vou colocar no ar e vou colocar o link para o seu trabalho também, e o link para as suas redes sociais. Muito obrigada, viu, Gu? Eu que agradeço. Essa gravação, galera. Agora eu não sei como, sabe, Gustavo? É sempre assim no final. Gente, fica dicas. Me sigam, por favor, WhatsApp, a comunidade, porque agora todo mundo tem comunidade, também tem. E eu estou acompanhando lá o canal. O canal do Instagram. Estou lá. O canal do Instagram é meu lugar favorito, porque lá eu abro o áudio e falo assim, eu estou cansada, é lá que eu falo que eu estou cansada. Antigamente eu falava no Stories, mas ninguém me ouvia, agora lá todo mundo me ouve. É isso, então. Muito obrigada, vamos parar aqui. Tchau, gente! Tchau, tchau.